Oi, Cláudia. Oi, Liana, tudo bem? Tudo bem? A gente mora tão pertinho, não é de acreditar que a gente vai se encontrar aqui. Não é? Tem que fazer aquele encontrinho de novo. É verdade, ia ser ótimo. Tu tá Ai, bem? eu tô bem. Terminando, Cláudia, acho eu, né? Eu também acho, Liana. Vamos começar e Né? terminar juntas, então, a Ai, coisa jornada toda. boa. Coisa boa. Guria, o Flávio que vai se operar, vai tirar um pedaço do intestino sexta-feira que vem. Então, assim, não sei, né? Porque tudo pode, né, dessas cirurgias. Ele é Uhum, uma pessoa saudável que tem uma diverticulite crônica, mas a gente nunca sabe, uhum. né? Se não vai evoluir para ter que abrir inteiro. Tá, tá, tá. Então, só isso, é isso que depende o meu término agora em Sim, dezembro. ele Mas a Lise vai. disse que saúde de, né, de Isso companheiro é aí, primeiro lugar. a gente não tem como controlar, né, Não Liana? tem, não tem, e tem que fazer. Ele está muito nervoso, Cláudia, muito nervoso, mas eu digo: "Ai, não, para com isso, sabe, podia ser tão pior, tem tantos casos piores, né". É É verdade. Ele só vai uma operar diversão onde? no São Lucas, porque quando ele teve a primeira crise, a gente foi para lá. Eu fiquei tão nervosa que eu pensei assim: "Eu não sei, a Santa Casa é um complexo muito grande, né, eu não sei onde é a emergência da Santa Casa", que é super perto aqui de A casa. emergência de convênios e particulares é no Hospital Dom Vicente Scherer e a emergência Pois de é. SUS é no Santa Clara. É, no caso dele é convênio, mas eu fiquei num estado de nervo tão grande que eu, assim, eu não vou entrar num Uber e ficar girando aquele Claro, complexo. Eu vou pra PUC, que eu sei onde é que é na PUC, né, sim, que a sim. PUC eu Ele estudei. teve uma, ele teve uma emergência, assim, de dor, vocês nem Ele sabiam que ele teve tinha. Não sabia, Cláudia, isso foi ano passado, ele ficou internado um tempo, a médica que laudou a tomo disse que era perfurada, as 2 que examinaram disseram: "Não, a gente discorda, não é perfurado, é emergência, né". Uhum, Não era, então ele ficou, depois começou um tratamento com mesalazina, que é para não dar uhum. É recorrência, o que todo mundo funcio toma para isso. todo mundo toma, né, e diz que 90% dos casos dá, ele caiu nos 10% que aderiu, não é aderência, né, não é adesão, Uhum, aderência à bexiga, aí tem que uhum. fazer em mulher a da aderência no útero, né. Sim, sim, E sim. homem, em geral, é na bexiga. Então tem que fazer, Cláudia, tem que fazer, não tem jeito. Mas aí eu combinei com ele, se ele tiver que botar a sacolinha aquela de Colostomia. colostomia, vai fazer terapia. Eu disse: "Tu vai para um Uhum, terapeuta, porque não, eu não tenho condição", sabe. E ele precisa, né, tratar a ansiedade e tal, vai ter claro. que fazer psicoterapia para aguentar o tempo, né. Ô, Liana, mas de todo modo, se antes da cirurgia vocês quiserem tu e ele conversar um pouco, assim, sabe, pra gente, pra mim compartilhar um pouco com ele essa experiência, assim, da cirurgia, É, do pós-operatório, da recuperação. Eu nunca usei bolsinha de colostomia, mas usei muitos drenos pendurados por meses, sim. assim, sabe? Pra gente conversar um pouco, mas assim, a maioria das situações vai bem, sabe, Liana? Vai Claro, a bem, maioria vai né? bem, claro que sim, É, eu sei, mas ele está muito ansioso, muito negativo, acha que vai dar tudo errado, que vão ter que abrir inteiro, porque eles tentam fazer para o câmera, né, se não sim. der, aí faz. Então, assim, é só que agora ele sabe o que ele tem, todo o tempo que ele tem artrite reumatoide, o ano que ele passou com um monte de dor e não conseguiam descobrir, Cláudia, foi um ano terrível, Eu terrível, assim imagino. de 2023 para o ano passado, que aí quando ele foi horrível, assim, ó, eu vou te dizer, eu jamais pensei em deixar ele, mas eu entendo que tem algumas pessoas que não aguentam, sabe, o Uhum, companheiro claro. adoecido e que ficam doentes também, eu entendi ali, eu entendi, porque é um tormento, assim, porque a pessoa Uhum. às vezes não consegue lidar bem, né, É e quem tá verdade. do Muita lado gente não consegue lidar bem. É é, porque a doença, Eliana, séria, ela tem um efeito traumático, assim, sabe? Ela rompe a tua vida. hum, Ela vem de uma maneira que tu daqui a pouco não te conhece mais, né? Não sabe mais quem tu é isso é mesmo, e tudo fica questionado, assim, de uma maneira. É muito intenso isso, é, sabe? E tem é um sim. livro, Liana.
que se chama A Solidão dos Moribundos, do Norbert Elias. É um livrinho bem curtinho, assim. Uhum. Olha, vou te dizer, vale a pena, porque tu lê numa sentada. Primeiro ele fala sobre a Eu condição vou de procurar agora. doente. Primeiro ele fala sobre a condição de doente, depois ele fala sobre a velhice. Vale a pena até pra gente que já 50 a mais, né? Vale Assim, super a pena, assim, tu ler e entender, assim, porque ele diz ali, né, que a sociedade exclui os velhos e os moribundos, né? Então, e quer é muito dizer, teu artigo, né? o mundo É não é muito impressionante. preparado pra gente, assim, que não Hum, tá, né? E nem a família, às vezes, porque nem a gente mesmo tá preparado para que, né? É isso, Se Ele limitar de rompe, é alguma bem o que tu maneira. dissesse, limpa, rompe a tua vida, né? É, é. É. E Então, aí, ontem aconteceu uma coisa engraçada, juntando a situação dele com o meu tema de tese. Ele começou a escutar, porque com os pré-operatórios ele descobriu que está com uma hipertensão galopante, assim. Eu digo, é sorte no azar, né? Aí eu estava escutando ele ouvindo uma influencer, porque como é perigoso isso, né? Aí eu conheço assim, essa é a Bruna Scalco, como é que tu sabe? Por causa da voz. Eu já conheço a voz dos médicos influencers. Eu tu vê, escuto né? eles de longe, eu já sei que são eles, né? Aquela coisa antissistema. Aí o professor viu se a gente está aqui na conversa. O Rafael entrou também. A gente está aqui numa conversa. Quem que manda botar a gente que entrou junto no mestrado, junto no doutorado, né, que se conhece Isso aí, pessoalmente. é. Ué, mas se não for assim, qual é a graça? É Qual é a verdade. graça? O professor Wilson é da minha banca, Cláudia. Ah, que legal! Então a gente É, já tá em casa, mais ou tá em menos. casa, melhor mesa, Que nem cidade do interior, todo mundo é meio parente. né? Não, Verdade. nós estávamos falando, professor, que os nossos temas são muito relacionados, né? Então, conversando assim transversalmente, né? O que que é o Uhum. adoecimento, o que é excludente, o que que esses são esses médicos influencers que eu estava contando, que eu conheço a voz deles já, de tanto escutar, eu conheço, eu digo, fulano, tá, Pois é, é um mundo novo, né? né? Eu, bom, daqui a pouco a gente conta. Tudo bom, Rafael? Como vai? Boa, Cláudia. Oi, Rafael. Oi, professor. Tá Tudo bom, faltando Wilson? aqui Quanto tempo? Pois é, a Juliana tá, acho que deve estar chegando também. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Não sei se vocês já leram um livro de um sujeito chamado Noah Gordon, que chama O Físico. Não, É um Não, já daqueles vou escrever romanções, aqui. assim, Noah vou anotar com também Gordon, no meu H no celular. o final, Gordon. físico. Já achei. Esse livro é assim, ele é um romanção histórico, ele começa na Inglaterra e vai bater lá na Mesopotâmia, assim, vai lá para o lado do Irã, enfim. E, Ô, Geraldo, filme aí, Professor, tudo bom? tudo em ordem. Então, o protagonista, ele é meio que dado, assim, para um sujeito que tem uma carroça, e esse cara que tem a carroça, ele é um misto de dentista, barbeiro, mágico e vendedor de uma poção mágica, de uma poção lá que resolve qualquer tipo de doença. Então, a vida deles é uma vida meio que mistura um pouco entre você arrancar dente, fazer malabarismos e vender o elixir para curar problema do estômago, alguma coisa assim. E a vida dele é fazer isso, é dizer das boas coisas, né? Olha, você tem um problema de saúde, o chefe dele, na verdade, né? E ele se forma nisso. O, o menino cresce vendo esse dono da carroça, aí chega uma hora que o dono da carroça fala assim, ó, eu vou para cá, você já está grande demais, você não faz os malabarismos que eu preciso aqui, mas o cara enfiou na cabeça que queria ser médico. E aí ele sai da Inglaterra, eu não vou contar o resto, ele vai ser o físico, né? O físico é como eles chamavam Uhum, os médicos antigamente, né? Mas no limite é um pouco isso de, na uhum. verdade, a profissão do cara era falar, né? Era mais, era falar e propagar aquilo que resolveria a questão de saúde desse, daquele, em qualquer problema de saúde, em qualquer praça que eles parassem. Era sempre o tempo suficiente dele fazer a beberagem, vender para o pessoal, pegar a carroça, fugir e ir para a próxima, porque depois não dá tempo de ser, não tinha Consulta de retorno. não, não tinha nem o de retorno, nem a questão de reclamação do consumidor, né? Não tinha para Uhum. quem reclamar, né? Então,
O senhor Mas sabe que aqui em Porto Alegre tem essa venda de beberagem no mercado público, na frente, tem um sujeito que coloca no alto-falante. Toda vez que eu vou até o centro com meu pai, ele adora, o pai é médico aposentado, então ele adora, ele gosta de dar uma paradinha e escutar, porque o elixir faz bem para frieira, para dor nas costas, para gripe, né, reumatismo, tudo, tudo, para concepção feminina, tudo. Então, como é que pode, né? É não, o mesmo resolve, tipo né? dele. É, Então, então. bom. De certa forma era um influencer, né? Só que esse cara tá passando pelo local, né? Ele não estava sem território, era um cara com território, mas foi indo adiante, né? Era Tem influencer um filme também. analógico. O filme não dá um terço do que é o livro. Eu recomendo o livro. Eu achei bem legal, assim, bem legal. Bom, vem cá. É, estamos esperando a Juliana. Quem é que tem o comando aqui da parte? Porque eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Mas vocês conseguem compartilhar, se precisar? Ah, acho que sim. Quem que está compartilhando? Eu acho que sim, a gente tem o Ah, botão então dá, aqui. então tá bom. Eu fiz um teste aqui. Boa, então tá bom. Eu precisaria ver pela ordem, lá na sessão, qual é a ordem da sessão, vocês lembram? Acho que é a Cláudia a primeira, não? Deixa eu ver aqui, Eu peraí. acho que pela ordem da sessão, sim. Mas para mim, como vocês quiserem. Não, vamos então pela ordem, porque assim, nós estamos em poucos e vamos fazer uma conversa de fato aqui, né? Uhum. Essa moça aí que chegou agora chama-se Juliana. A gente estava falando sobre. E aí, peraí, que mudou minha câmera. Vamos ver se a outra vai funcionar. E eu estava em outra sessão agora, que terminou agora, às 18, eu já vim correndo para cá. Então, é isso, é tudo junto e misturado. Sim. Então, nós estamos aqui. Vamos dar uma rodada rápida aqui para quem não se conhece, né? Então, eu já vou começar falando. Eu sou o Wilson Amorim, sou professor aqui de gestão de pessoas aqui na FEA USP e estou prestes a encerrar uma temporada aí como diretor de RH da universidade, mas isso um dia acaba. Tá bom, deixa eu ver. Ju, quem é você? Vai. Então, meu nome é Juliana, sou professora da Universidade Federal de Itajubá, fui orientada do professor Joel, né, no doutorado que se encerrou agora no primeiro semestre, né, trabalhei, teve a grande honra e prazer de trabalhar com o professor Wilson e com o Rafael aí, a gente vai apresentar o trabalho, e hoje estou como assessora, você é a moça chata do tempo, professor Wilson, assim, já muito experiente, já fez a abertura, mas já quero avisar aos apresentadores que serei a chata do tempo, falando, tem 15 minutos para apresentar, por favor, e deixamos no finalzinho para discussão. Hum, bom. Eu vou deixar as moças por fim. Quem são esses rapazes que vieram participar aqui da conversa? Boa tarde, eu sou o Rafael. Atualmente eu estou como superintendente de recursos humanos da Universidade de Minas Gerais. Se Deus quiser, isso acabe, acaba agora. Pergunta para o Wilson. Ai, ai, desculpa. Eu fui orientando do professor Wilson no doutorado. Fiquei até com um pouquinho de vergonha, mas finalmente saíram os artigos, né, Wilson? É, finalmente. É, e, na realidade, minha programação era ir presencial, mas minha esposa teve menino na. Seria na data do Enampad, por isso que eu não fui no Enampad, sabe? Pô, E aí Rafael, eu. mas que boa notícia, cara. Pois é. Aí tá o menininho ali. Antes de vir pra cá, eu tava era dando banho junto com minha esposa e tudo. Agora ele tá Tá bom, amamentando ali o tá. Eu filho. acho que a prioridade está mais do que justificada. Tá ótimo isso. Pois é. E aí eu queria muito voltar aí na FEA, mas não vai ser esse ano, não. Talvez ano que vem, se Deus quiser. É, e é isso. Vamos lá. Agora, as coisas para você não precisam ter pressa. Tá tudo certo. Vamos lá, então. Geraldo, quer se apresentar? Eu? Ah, desculpa. Não, eu tô de penetra aqui, tá, gente? Sou Geraldo, eu tô atualmente como pós-doc aqui na FEA.
o professor Wilson foi meu co-orientador de doutorado, então eu vi que todo mundo aqui tem alguma conexão com o professor, né? E o professor não falou, mas ele é o líder do tema, né? Eu estou como líder adjunto, colaborando aqui no tema de relações de trabalho. Então, eu vim aqui ver meu chefe, né? E ver as apresentações também. Legal. Boa. Cláudia, nos Muito dê a honra bem. aí. Tudo bom? Tudo bem? Então, eu sou a Cláudia, eu sou doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Porto Alegre. Eu sou psicanalista também, assim, minha área de trabalho, atuação, né, é na psicanálise clínica e também dentro da psicologia do trabalho, eu atuo em algumas organizações, veja. 30 anos aí nessas duas frentes de trabalho. Dele, nossa, então tem um time de peso. Liana, por favor. Eu sou colega da Cláudia, nós ingressamos juntas no mestrado em administração, né? A Cláudia fez a sequência direto para o doutorado, eu fiquei um tempo, voltei à minha profissão original, que eu sou jornalista, e depois retornei para o doutorado em administração, linha de gestão de pessoas. Eu tenho muito interesse, como a professora Roseli Fígaro, da USP, da comunicação da USP, diz, no binômio comunicação e trabalho, né? Eu acho que é um binômio inescapável nos dias de hoje. Então, esse artigo decorre do meu tema de tese, né, que eu observo as profissões sendo transformadas pelas relações de trabalho, e acho isso importante, com as plataformas digitais. Todos nós estamos trabalhando para as plataformas digitais quando nós as usamos, né? Então é uma relação de trabalho macro que está permeando um monte de coisa, muito mais do que o trabalho de influenciador, trabalhos de outras áreas. Então é uma felicidade que esse SEMEAD tenha começado com a linha de relações de trabalho. Eu tentava enfiar de algum jeito, encaixar de algum jeito nos outros temas e outros eventos. Finalmente, assim, chegou a nossa hora, né? E o professor Wilson é da minha banca, né, de qualificação, e vai ser da banca da tese. É isso. Delícia. Então, Professor Wilson, o senhor quer seguir a ordem da agenda para apresentação ou uma outra ordem? Podemos seguir a da não, agenda? vamos seguir na agenda, porque eu estava pensando da gente fazer as apresentações e bater um papo, vamos conversar na sequência, Excelente. tá Tá, bom? então eu vou falar para vocês a ordem é autoridade médica, depois trabalhadores transplantados e por último a reforma trabalhista de 2017, tudo bem? Ah, Vou pedir. tudo bem, eu sou a primeira, então, eu achei que era a Sim, Cláudia. não, Vamos. a agenda que a gente segue é diferente da agenda que está no Ah, tá bom, seminário tá bom. geral. Tudo Tá, bem? deixa eu só ver se eu consigo compartilhar com vocês, então. Eu já deixei aberto aqui. Vocês veem? Vai carregar agora. Acho que só mais um Tá. pouquinho. Foi. Você passa só para a gente Oi. testar? Tá claro? Isso, Vocês perfeito. conseguem ver? Tá. Perfeito. Vocês, por favor, só me interrompam, porque eu não os vejo, se alguma coisa não ficar clara, né? Tá. Aí Eu com já 15 ensaiei. minutos. Tá. Eu ensaiei É. algumas vezes e, pelo meu cálculo, dá, tá? Ah, Talvez os minutos antes, desde que eu não saia do meu roteiro. Bom, gente, então, boa noite. Aqui ainda é dia, no Rio Grande do Sul. Apresento agora esse trabalho em parceria com a minha orientadora, a professora Lisiane. Ela mostra o comecinho do terceiro estágio da minha tese, com resultados bem iniciais da primeira rodada de codificação do perfil de 17 médicos influenciadores do YouTube. Ao todo, eu analiso 26 em 3 plataformas, cujos logos vocês veem aí. Eu vou fazer o possível para não dar spoiler das outras rodadas. Talvez me escape alguma coisa, tá, pessoal? Se parecer estranho a vocês. Mas eu queria comentar rapidamente, e eu ensaiei, as fases anteriores que são úteis para posicionar esse artigo. Tá passando, né? Bom, então aqui sim. eu parto, número 1, até o professor Wilson já conhece esse desenho da esquerda, que eu parto do entendimento de que as plataformas de mídia social usam as estratégias de governança como meio de gerenciar forças de trabalho que cria valor. Ou seja, os usuários, que podem ser criadores de conteúdo remunerados, profissionais, ou usuários comuns como nós, né? Então, essa parte da tese virou um ensaio teórico,
que já fazia parte do projeto de tese, publicado na RAI no ano passado, e articula a teoria com o conteúdo daqueles documentos que ninguém lê antes de dar ok, como termo de serviço, políticas e diretrizes de comunidade, né? Então, esse artigo já antecipava a fase seguinte, que parte do entendimento de que quando uma organização faz a gestão do trabalho e orienta o comportamento esperado, ela propõe a sua versão de profissionalismo, ou seja, um profissionalismo organizacional. Isso foi tratado no artigo que investiga como o Instagram, TikTok e YouTube definem um modelo de profissionalismo para criadores de conteúdo, por meio da prescrição de competências. Então, essas 3 plataformas têm sessões especiais voltadas para instruir aqueles que querem ser criadores de conteúdo. Junto com o professor William, da Faculdade de Comunicação da URGS, e o meu colega de doutorado na administração, o Matheus Dalmoro, nós analisamos, atenção, frisando, 400 instruções em texto ou vídeo. Foi um absurdo, eu sei, a gente não sabia que ia encontrar 400, e aí quando encontramos era tarde demais para voltar atrás. Instruções dessas plataformas para os criadores. Aí depois da codificação, nós revisamos a literatura empírica com criadores de conteúdo para ver como é que é a resposta deles a essas prescrições, né? O resumo expandido foi apresentado há menos de um mês na a conferência da Associação Internacional de Pesquisadores de Internet, né? O final do artigo pondera que os influenciadores com uma outra profissão, a gente aqui olhou só os criadores das classes criativas, né? Eles, de outras profissões, e que abundam, né, tem muito, né, eles lidam com uma camada adicional de tensionamento, de contradição que a gente já havia notado. E aí chega-se agora ao artigo submetido ao SEMEAD, que trata como os médicos mega influenciadores brasileiros do YouTube negociam um tensionamento entre a autoridade profissional e a monetização da presença digital. Essa monetização é uma prova de que eles se profissionalizaram como criadores de conteúdo, né? Aqui é só uma ilustração, essa notícia, né? Porque o tema já vem sendo muito tratado pela mídia e pelos órgãos de classe. Eu me baseio muito na sociologia das profissões, que é a teoria de base, que eu trabalho já desde o mestrado, e esse artigo vê a dicotomia em termos de profissionalismo, que eu já anunciava lá no primeiro artigo, o profissionalismo ocupacional médico versus o profissionalismo organizacional da plataforma, que é aquele que a plataforma impõe. A literatura de Creator Economy pesquisa já há algum tempo, né, esses efeitos do controle de plataforma sobre a autenticidade dos influenciadores das classes criativas. Então, como o artigo 2 ainda era inédito, eu escolhi uma lente provisória já pronta, né, que foi o imaginário do influenciador, que trata das estratégias dos criadores para justificar a autenticidade e conhecimento sendo transformados em algo vendável. Então, está muito próximo do que eu já vi olhando, né? Então, no caso dos médicos, além da contradição interna do trabalho de influenciador, existe o risco de práticas, para ser bem-sucedido como influenciador, serem danosas à imagem ou profissionalismo médicos e contrariarem as normas do Conselho Federal de Medicina. As bases teóricas, então, desse artigo combinam a literatura de Creator Economy e Digital Labor com a sociologia das profissões. Só um parêntese aqui, as profissões que ganharam direito de reserva de mercado, que é o caso da profissão da Cláudia, né, elas precisaram historicamente convencer a sociedade que elas têm o conhecimento e expertise para resolver os problemas que elas se propõem e que outras ocupações não têm, muito menos os leigos, né? Então, essas profissões são autoridades na sua área, elas têm autonomia de trabalho. Quando a gente fala isso de uma profissão, está implícito aí uma obrigação moral de nunca usar essa
posição de privilégio profissional em benefício próprio, se isso prejudicar o cliente. Então, diferente de um vendedor de carro usado, por exemplo, que pode te passar uma bomba, o médico não pode agir de forma a se beneficiar e a prejudicar o paciente, né? Então a medicina foi só o que eu escolhi ali, porque podia ter sido psicologia, fisioterapia, direito. Dá uma olhadinha no YouTube e vocês vão achar que tem influenciadores de todos esses ramos, né? Então, para falar dos dois profissionalismos de formas equivalentes, a gente tem que falar do profissional influenciador. Por isso que eu escolhi os mega influenciadores, que são os que têm mais de 1 milhão de seguidores. É uma marca que não se atinge sem um grande empenho profissional, né? O YouTube foi escolhido porque ele historicamente é determinante para a creator economy e, além de ser a que tem mais peso no ganho financeiro. Esse gráficozinho que vocês veem aí é do maior influenciador médico do mundo em receita, é assim estimado, né? Então vocês veem os ganhos que ele próprio revela num vídeo, 250 mil dólares por ano, e os ganhos de uma plataforma de estimativa de ganho do influencer do que ele ganha. Mas observem, né? De patrocinador do YouTube, entre 14 e 16 milhões, né? No total, somando o TikTok, Instagram e YouTube, olha o peso do YouTube, o que o cara ganha por ano, né, gente? Então, assim, se a gente se pergunta, pô, o médico já ganha bem, vai ganhar mais? Vai ganhar mais se ele for um influenciador de sucesso. Então, a construção de dados eu não vou narrar item por item, porque, enfim, está bem colocado, né? No artigo, eu escolhi uma plataforma que é a única que faz a divisão por país e por nicho, né? Brasil, YouTube, plataforma, país e nicho, Brasil, YouTube e área médica, né? Então, o que eu coletei? Eu coletei, dividido algumas coisas, eu automatizei por um script que o ChatGPT me ensinou a fazer. Algumas coisas do canal eu copiei na mão, e outras eu anotei no script, tanto do canal quanto de 10 vídeos, para eu tentar a regularidade no que eles escrevem e como é que eles se justificam. Aqui correu, desculpa aí, eu troquei de computador, correu a coisinha ali. Eu não tinha intenção em fazer visual, mas gritou, né? Quando o dado grita com a gente tem que voltar atrás e observá-lo também. O visual é bem importante, né? Então, a codificação resultou em 3 códigos iniciais, 6 focalizados e 3 categorias. Aqui é só uma cópia resumida do artigo, não vou ler, mas aqui já é uma coisinha um pouco mais interessante. A primeira categoria mostra como a autoridade e a credibilidade são performadas no online, seja por elementos simbólicos, como o uso do jaleco, estetoscópio no pescoço, tipo assim, psiquiatra com foto de jaleco, médico que diz que já não clínica mais com estetoscópio, coisas assim. Também marcadores formais, como o CRM, né, o RQ, o QRE, que é o número como especialista, e um meio institucional, que é aquele selo que o YouTube dá para médicos credenciados. A segunda categoria mostra as formas de recompensa possíveis, né, que é o ganho direto da presença digital, a remuneração via plataforma, o aproveitamento da fama conquistada para atrair comprador de livro, de curso, de palestra, e para atrair pacientes para as consultas, né? E a terceira categoria aborda os recursos de relacionamento com a audiência. Aqui a gente vê em perspectiva, né, que as 2 primeiras categorias se relacionam principalmente com os 12 papéis, o de médico e o do influenciador, e a terceira categoria trata da mediação, da integração desses papéis por meio do relacionamento com o público, a justificativa do papel do influenciador pela qualidade médica. Então, ou a devoção, né, o altruísmo. O papel do médico, então, é marcado pela ideia de ter um conhecimento exclusivo e estar compartilhando gratuitamente esse conhecimento em benefício da audiência. Olha como ele é bondoso. E já o papel do influenciador é marcado por ter patrocinadores, anunciantes, links afiliados. Links afiliados é aquilo que ele ganha um dinheirinho se tu comprar aquela coisa que está no link dele, né? Que é, sobretudo, suplemento nutricional.
Oferecer assinatura paga, os seguidores viram membros do canal ou dão uma gorjeta, né, que é o valeu demais. Oferecer venda de livro, cursos e assemelhados. Por fim, penúltima página, foi possível perceber que os médicos mega influenciadores do YouTube analisados conciliam discursivamente os dois papéis, em que a monetização se justifica como recompensa, talvez até uma recompensa abaixo do que supostamente eles mereceriam, pelos benefícios que o médico presta para a informação e educação do público. Que beleza, né? Não vamos negar que, em tese, é isso daí mesmo. Como a audiência percebida é determinante para um criador ter sucesso, ele deve se apresentar de uma forma socialmente aceita, como o que deve ser um médico, como as pessoas esperam. E isso funciona mostrando, de um lado, expertise e autoridade, e, de outro, as qualidades morais ligadas à prestação de serviço em saúde. Por exemplo, o acolhimento, a empatia, a função social e uma ideia de altruísmo. Mas o ato profissional, ele não se exerce no YouTube. Claro que ele não se exerce. O ato médico, né? O que se exerce é outro, o de comunicador. Então, o que se tem ali não é a medicina, mas uma autoapresentação médica adaptada para o meio, adaptada para as práticas que significam sucesso na plataforma. Portanto, se transforma numa tradução, numa representação ou numa performance do ethos / profissionalismo médico. E essa performance, se bem sucedida, vai transformar a representação de credibilidade e reconhecimento em visibilidade e recompensa. Agora foi inevitável dar esse spoiler. Por quê? Por que eu fico falando em representação? Porque, olha só, na mídia social, as métricas de desempenho contam tanto ou mais para a visibilidade que os marcadores tradicionais de reputação. É que esses médicos da tela, os 3 da esquerda, que estão entre os analisados, eles sequer têm título de especialista, eles não fizeram residência médica. E eles têm muito mais seguidores e sinais evidentes de monetização do que os 3 médicos da direita, que talvez vocês já conheçam bem o nome de alguns deles, que têm doutorado, todos os 3 têm doutorado, e pela USP, não é qualquer universidade, né? E eles não estão nessa fase de pesquisa, eles entram na minha fase de análise de Instagram, porque lá eles têm mais de 1 milhão, né? Então, para concluir, se a dependência da presença digital para a carreira profissional, de qualquer profissão, fizer as novas gerações a se comunicarem melhor, a se relacionarem melhor, a postarem nas redes sociais, esclarecerem a população, que bom, que ótimo. Mas o problema é o público acreditar na equivalência entre ser famoso na rede social e autoridade ou capacidade profissional. Os 3 da direita são famosos no Instagram, mas não no YouTube. Veja bem, veja essa dissonância entre a fama no YouTube e a credibilidade e a confiabilidade que um profissional tem para ser escolhido como seu médico, né? Então, a popularidade digital, ela é um resultado métrico que mostra que o sujeito foi muito competente em contribuir para os objetivos do negócio da mídia social. A mídia social impulsiona a visibilidade, não é só a gente que consegue a visibilidade tendo predicados, ela impulsiona aqueles que ajudam a cumprir os objetivos do negócio, que está lá no meu artigo 1 e no artigo 2 como prescrição. Então, em resumo, finalizando, a verdade é que o modelo de negócio das mídias sociais, como nós falávamos informalmente antes, é um pano de fundo para fenômenos em várias instâncias sociais, inclusive as profissões e as formas com que as novas gerações do público vai começar a perceber as profissões daqui para diante.
Então, essa seria, eu tentei ser muito rápida, talvez falando meio rápido, engolindo algumas partezinhas, mas a gente vai ter as discussões, né? Então, era isso, aqui estão alguns deles, né? E muito obrigada. Eu continuo, professor, e o senhor fala no final? Vamos falar no final, a gente aí. Sim, eu falo assim, já posso ir conduzindo, né, para pedir para a Isso, por Cláudia já se favor. apresentar, por favor, Cláudia. Vamos lá. A gente está vendo o Zoom primeiro. E o seu microfone está desligado, no caso. Tá, Isso. agora vocês estão me ouvindo. Sim. Tá. Agora. Sim. E você passa só para a gente ver se está funcionando? Ainda não passou. Agora. Isso, foi. Boa. Então, tá bom. Fica à Tá. vontade. Muito bem, então. Bom, já me apresentei para vocês, né? Esse artigo teórico sobre o qual a gente vai conversar agora. Ele, assim como no caso da Liana, ele também é um recorte da minha tese que está sendo finalizada. A proposta é defendê-la agora em dezembro, né? E ele é especificamente fruto do meu ensaio teórico, tá? Que foi realizado para poder então fazer a defesa do projeto de tese. Ele foi construído em conjunto, sob a orientação, né, da minha professora orientadora, que é a professora Andréia Outramari, que também foi minha orientadora no mestrado. E o título que a gente deu para esse artigo é Trabalhadores Transplantados, Novos Desafios para as Relações de Trabalho Contemporâneas. Eu quero dizer para vocês que esse tema não era o meu tema de tese, né? Estudar o trabalho e o transplante de órgãos, e ele surgiu porque no decorrer do curso eu tive uma doença rara e grave, eu precisei interromper o meu curso, fiquei um período afastada em licença saúde. E quando eu retomei o doutorado, eu retomei numa nova condição, assim, que era a condição de transplantada, né? Eu sou transplantada hepática há 4 anos, e esse é o principal motivo pelo qual eu escolhi esse tema aí para trabalhar na minha tese. Então, o transplante de órgãos, ele é um tratamento que traz novas possibilidades para tratar e combater doenças que antes eram incuráveis ou que tinham um prognóstico muito restrito. Entre 2014 e 2024, então, assim, em 10 anos, a gente teve no Brasil mais de 83 mil pessoas transplantadas, né? E atualmente no Brasil, mais de 70 mil pessoas esperam na lista para transplante de órgãos sólidos e córneas, né? Os órgãos sólidos são considerados rim, fígado, pâncreas, coração, né? Pulmão. Nesses números aqui, a gente não tem os transplantes de medula, que é um outro universo, assim, grande presente aqui, né? E nem os transplantes de pele, tecido e osso. A gente está falando aqui de transplante de órgão sólido e córneas, tá? Então, o transplante de órgãos, ele é um exemplo de tratamento para doenças sérias e fatais, cujo desfecho permite que a pessoa possa se inserir novamente na vida e na sociedade. Só que há cuidados permanentes que essa pessoa precisa realizar para poder manter o órgão transplantado. Então, a gente vê que tem um crescimento, né? Com o crescimento do número de pessoas transplantadas, a gente tem um crescimento de trabalhadores transplantados, e isso nos aporta aí uma nova realidade para o mundo do trabalho. Esses indivíduos, embora aptos ao exercício profissional, eles enfrentam desafios específicos que são decorrentes da nova condição clínica, né? Em especial o acompanhamento médico contínuo
contínuo e bem frequente, né? E o uso de imunossupressores, que são as medicações que a gente usa para evitar a rejeição do enxerto, né? Como a gente chama o órgão transplantado, o que nos deixa muito vulneráveis a ter outras doenças e mesmo um número de infecções, assim, que é maior do que a população em geral está sujeita. Então, essa condição coloca, né, essas pessoas numa posição ambígua. Elas não são consideradas pessoas com deficiência, segundo a legislação vigente, tampouco possuem qualquer tipo de garantia legal específica que assegure a sua permanência ou a sua reinserção no mercado de trabalho. Alguns estados brasileiros, poucos, possuem uma legislação estadual específica que coloca o transplantado na condição de PCD. Por exemplo, Santa Catarina, ela tem uma legislação especialmente para os transplantados renais, né? Que são, no estado de Santa Catarina, equiparados a uma pessoa PCD. No Rio Grande do Sul, que é onde eu estou aqui, né? Eu moro em Porto Alegre, então aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, foi sancionada, então, uma lei estadual que equipara os transplantados a pessoas com PCD. Mas não é assim, transplantou é PCD. Não. É necessário um laudo específico, né? Atrelado a algumas características desse sujeito e desse transplante para que ele possa ser equiparado a uma pessoa com deficiência. Então, esse cenário, né, quando eu fui entrando na vida de transplantada, convivendo, né, com muitos transplantados e retomando meu doutorado, eu comecei a me fazer algumas questões que diziam respeito à minha própria realidade, à retomada do meu próprio trabalho, né, que dizia respeito, assim, a pensar como é que as organizações lidam, né, com as especificidades desse trabalhador transplantado. Quais são os limites e as possibilidades perdão, pessoal. E as possibilidades para esses sujeitos no mundo do trabalho. Como é que o trabalho pode ser reorganizado para acolher a diversidade das condições de saúde dessas pessoas, sem comprometer a produtividade e nem a dignidade humana? Então, o problema de pesquisa que orientou, né, esse artigo diz respeito a quais são as possibilidades e os desafios enfrentados pelos trabalhadores transplantados no contexto das relações de trabalho na atualidade, né? E o nosso objetivo aqui é compreender a importância do trabalho para essas pessoas a partir de uma análise interdisciplinar, né, que articule os campos da administração, em especial das relações de trabalho, que é a área do meu doutorado dentro da administração, e da psicanálise, que, como eu disse para vocês, assim, é onde eu tenho meu grande percorrido, assim, de estudos, com foco na subjetividade e na construção de políticas organizacionais mais sensíveis às singularidades desses trabalhadores. E aí eu trago algumas coisas para justificar, né, porque que eu vou me dedicar também aqui nesse artigo e na minha tese a um problema que não é um problema de massa, né? Embora o número de transplantados esteja aumentando, a gente está falando de uma população muito específica, né? Mas afinal, cada um importa, né? E por isso que a gente está aqui. Então, eu percebi que a gente tem uma lacuna teórica, tanto na literatura nacional e internacional, sobre esse tema, embora existam pesquisas sobre trabalho e adoecimento crônico, são muito escassos os estudos que especificam a realidade dos transplantados, tá? Em relação ao trabalho. É possível que a situação do adoecimento grave do trabalhador, como esse adoecimento que leva a um transplante, seja fonte de insegurança tanto para a organização quanto para o trabalhador transplantado. Eu coloco aqui que é possível que, mas eu posso dizer para vocês que na imensa maioria dos casos isso gera de fato uma insegurança. A ausência de políticas públicas e organizacionais, né, que a gente realmente não existe isso, né, voltada para esse grupo, reforça a urgência, né, de uma reflexão crítica e propositiva. E a relevância social desse tema, né, ela também se evidencia em alguns estudos, como o de Colombo, em 2022, que escutou pacientes transplantados, e esses pacientes relatam uma dificuldade de reinserção profissional, de preconceito e falta de apoio institucional. Eu
testemunho isso, assim, diariamente, e ao longo aqui do trabalho a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Então, em relação à fundamentação teórica, é brevemente contextualizar um pouco o que é o transplante de órgãos e falar assim, um resumo do resultado da revisão sistemática da literatura que eu fiz, né? Então, foi em meados, assim, do século XX que aqui no Brasil a gente fez o primeiro transplante no Brasil, não, perdão, né? No mundo, em que se realizou o primeiro transplante exitoso, que foi um transplante renal. Outras tentativas já tinham sido feitas, mas sem sucesso, né? Desde lá de São Cosme e Damião, que foram os primeiros a tentar transplantar a perna de um cadáver, né? E não, com certeza não funcionou, mas eles tentaram e por isso se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos no dia de São Cosme e Damião, 27 de setembro, que é o dia do nascimento do meu filho mais velho, que foi o doador do fígado que eu carrego hoje. Então é uma coincidência muito bonita. Bom, mas voltando ao trabalho aqui, né? Então, desde dessa época, né, meados do século passado, as técnicas para transplantação e a tecnologia dos imunossupressores melhoraram muito, né? E isso permite que o transplante seja um tratamento que vem sendo cada vez mais utilizado de forma muito eficaz. O transplante de rim é o transplante mais comum, é o que mais se transplanta, seguido do transplante hepático. Tô falando em órgãos sólidos, tá, pessoal? É o que a gente mais tem, assim, né? A gente só não faz mais transplantes de órgão. Hoje a lista de espera no Brasil para transplante sólido e córnea está em torno de 70 mil pessoas, né? Esperando um órgão. Só não se faz mais transplante porque a gente não tem doador em número suficiente para atender essa lista, né? O que nos falta é pessoas que possam doar. Eu não sei se vocês sabem, eu não sabia até ser transplantada, que todos nós temos muito mais chances de precisar de um transplante de órgãos do que termos a possibilidade de sermos doadores. As condições para uma pessoa ser doadora, elas são muito específicas e além disso, a família precisa autorizar a doação. Mesmo que a pessoa diga em vida, eu quero ser doador, se a família não dizer sim, no momento, a doação de órgãos não acontece, né? Os cuidados pós-transplante, eles são complexos e eles são contínuos para a vida toda, né? E a condição, então, de transplantada, ela não se encerra com a cirurgia. Esse tratamento é vitalício e ele impõe muitas mudanças à rotina das relações sociais e da vida toda desse sujeito. A doença crônica, nesse contexto, porque o transplante é um tratamento crônico, passa a mediar a vida do paciente, exigindo adaptações em diversos aspectos, inclusive no trabalho, que é uma dimensão central da vida adulta. Eu mesma, por exemplo, precisei mudar de cidade, né? Eu vivia e trabalhava há muitos anos numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e desde 2018, com a minha doença e com o meu transplante, eu precisei me mudar e toda a minha família e recomeçar a minha carreira e tudo, né? Numa nova cidade, porque não havia condições de eu morar a 4 horas de viagem de Porto Alegre, né? Eu tentei retornar para casa e não foi possível, né? Então, para vocês terem uma ideia assim de como a vida é impactada de todas as formas. Sobre a revisão de literatura, a literatura nacional, então, ela revelou uma lacuna significativa na produção científica sobre o trabalho de pessoas transplantadas. A maioria dos estudos abordava o impacto do adoecimento crônico em aspectos como renda, desemprego e reinserção social, mas sem foco específico nos transplantados. Ainda assim, esses trabalhos contribuíram para reforçar a centralidade do trabalho na vida adulta e os desafios enfrentados por pessoas com condições crônicas de saúde. Já a literatura internacional apresentou maior maturidade na abordagem do tema, com estudos que mensuram perdas econômicas, avaliam políticas públicas que já existem, né, de forma mais consolidada em outros países e propõem estratégias de reintegração para essas pessoas. O trabalho é reconhecido como um elemento central na vida dos sujeitos também, não apenas pela renda, mas pela identidade e pertencimento social. A discussão do trabalho, então, eu procurei, junto com a professora Andréa, fazer uma discussão crítica, né?
falando sobre essa situação que os trabalhadores transplantados encontram diante do cenário atual das relações de trabalho, né? Especialmente no contexto desses trabalhadores crônicos, né? Doentes crônicos, e tais reflexões consideram essencialmente o trabalho como fundamental para a manutenção da vida adulta, cuja falta pode deixar o sujeito desamparado econômica e subjetivamente, né? E aí eu discuto isso em 4 tópicos. Então, sobre as relações de trabalho, né, a gente fez uma interrogação aqui, né, uma provocação, na verdade, o trabalho é essencial, né, o trabalhador, perdão, é essencial, o trabalhador é descartável frente ao diagnóstico de doenças crônicas, né. Então, a exclusão do trabalhador doente revela uma contradição entre a centralidade do trabalho e a fragilidade das garantias sociais. Um estudo realizado com pacientes transplantados hepáticos no Ceará revelou que uma parcela significativa desses indivíduos está fora do mercado de trabalho. Reformas trabalhistas, lógica individualizante, desconsideração das desigualdades estruturais, os obstáculos enfrentados por trabalhadores adoecidos ou em situação de vulnerabilidade, naturalização da precarização do trabalho, são as questões correntes nas relações de trabalho atualmente no Brasil e no mundo. O retorno ao trabalho é uma estratégia de suporte à vida, pois a vida e o trabalho estão profundamente entrelaçados. É necessário construir redes de apoio que possibilitem a reintegração desses sujeitos, reconhecendo suas capacidades e respeitando suas limitações. O transplante de órgãos é condição crônica que não impede o trabalho, mas que carrega o estigma da doença. A hipótese que eu faço, né, é de que o mundo do trabalho não está preparado para acolher esses sujeitos. Eu discuto um pouco sobre a questão do desamparo, né? Então, o trabalho como um sustento, uma proteção contra o desamparo. A gente estava falando, eu e a Liana, antes, né, sobre um adoecimento recente do marido dela, e eu disse, Liana, adoecer de maneira grave é como um trauma, né? Ele rasga a tua vida e toda a estrutura que tu tem, emocional, financeira, né, familiar, social, profissional também. E Freud, então, né, propõe que o homem experimenta sofrimento a partir de 3 fontes: o seu próprio corpo, como, por exemplo, quando a gente adoece, é o mundo externo, né, com toda a sua força de destruição, que é impiedosa e esmagadora, e os relacionamentos com os outros homens. Então, o Freud nos alerta, né, que esse terceiro talvez seja o mais penoso de todos os sofrimentos que a gente pode ter. Uma das formas de resolver essa questão, diz Freud, é o isolamento. Não te relaciona com ninguém e tu não vai sofrer por conta disso, né? Já contra o Ô, mundo Cláudia, externo, desculpa te interromper, viu? É porque o tempo já passou. Eu não sei se você estava acompanhando pelo chat. Aí eu vou pedir para você já ir caminhando para os finalmente. Eu sei tá. que a gente tem um tempinho, mas para respeitar todo mundo, tá? Desculpa, eu não vi o chat. Então eu vou fazer assim. Isso, na verdade, está ali no artigo. Eu vou Sim. rapidamente falar das considerações finais Nossa, e a tinha gente muita coisa. pode conversar, né? Então, na verdade, essas dificuldades que o adoecimento crônico impõe aos trabalhadores, elas são ampliadas e agravadas pelas atuais relações de trabalho, que são muito precarizadas e fragilizadas, né? Então, a gente defende que o trabalho pode, a falta de trabalho, ela pode ampliar esse desamparo ou até mesmo atenuar quando a pessoa pode, através do trabalho, se reinserir também na sociedade. Então, a ideia é que esse artigo possa aportar informações que possam nos auxiliar, tanto nas organizações privadas, quanto também nas entidades governamentais, na formulação de políticas que protejam esses trabalhadores transplantados, garantindo a manutenção de seus empregos ou a reinserção no trabalho. Então, era isso. Obrigada, Cláudia. Eu sei que quando a gente está falando de uma coisa que nos toca pessoalmente, dá mais vontade, né? Esse seu trabalho, ele é muito específico e muito interessante, mas eu acho que a gente vai ter tempo para discutir em relação a isso. Rafael, eu vou pedir para você, então, compartilhar. Se você não conseguir ver o chat enquanto está apresentando, Rafa, caso você estoure o tempo, eu entro de novo e interrompo. Gente, desculpa esse meu trabalho aqui. Senão a Sem gente não encerra em problemas, tempo. Jô.
Depois da defesa de tese, a gente tem que fazer um trabalho de condensação, que o professor Wilson pediu, então eu vou tentar fazer aqui em bem menos que 15 minutos, tá? Meu trabalho ele fala sobre uma análise, né, da reforma trabalhista especificamente, e ela faz uma análise dentro das negociações coletivas dos sindicatos dos comerciários e prestadores de serviço daqui de Minas Gerais, que é o estado onde eu moro. Esse trabalho, ele, na verdade, é um recorte dentro da minha tese de doutorado, e eu tive aí as contribuições do Wilson, tanto na tese quanto para o artigo, e da Juliana agora, né? Muito obrigado aos dois. Vamos um pouquinho, né, e vou ser bem direto. A contextualização que a gente tem é a aprovação da reforma trabalhista, que foi uma reforma um pouco mais ampla, né, do que outras que tiveram ao longo do período, da história, né, da CLT, e essa especificamente ela alterou diversos mecanismos que regulamentam as negociações coletivas, que, para quem eventualmente não esteja familiarizado com o termo, são os acordos ou convenções coletivas, ou seja, documentos formais, onde os sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empresas ou empresas diretamente acordam como o trabalho daquele setor ou daqueles trabalhadores ele vai funcionar naquela região, ó, naquele espaço, né, naquela região geográfica em específico, tá? Então a gente tem acordos e convenções. Acredito que todo mundo aqui já tenha passado pela iniciativa privada, tem algum conhecimento sobre isso. E o objetivo específico daqui é fazer a análise dessas negociações do Sindicato dos Comerciários e Prestadores de Serviços de Minas Gerais. E o que eu queria analisar, né? Qual que é o objetivo, né? Analisar as cláusulas, né? E aí eu peguei os documentos específicos, né? Tanto em aspectos de volume, o que tem dentro das cláusulas, quais são as condições, fazendo uma análise tanto nos aspectos de estrutura, processo, conteúdo e estratégias sindicais. E aí eu peguei um período de análise que foi de 2013 a 2021, tá? Então, a base teórica minha é a base do institucionalismo, né, e do sistema de relações de trabalho do Dunlop, já com a revisão do Colcan. Para quem não tem alguma familiaridade com esse tema também, isso daqui é uma metodologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, de autores dos Estados Unidos, né, mas é majoritário, inclusive, no mundo, aonde você faz uma análise de como as relações elas funcionam dentro de um espaço específico, tendo como referência o contexto, a estrutura é quem negocia com quem, tá? O processo é o como essa negociação é feita, os resultados, que é o fruto, né, dessa negociação, ou seja, é o acordo celebrado e vigente, né, dentro daquele espaço, e no caso da revisão, a gente ainda tem a questão das escolhas estratégicas, tá? Que já é uma alteração, que são as escolhas estratégicas dos atores que estão negociando e seus efeitos a longo prazo dentro da negociação coletiva. Tem até um framework legal, mas pelo tamanho do artigo a gente não utilizou ele, a gente não colocou ele nesse artigo, tá? A segunda parte também teórica, eu trago a reforma trabalhista, e aí contexto, conteúdo e implicações estruturais. Então, eu fiz bem breve mesmo uma perspectiva histórica da aprovação da reforma trabalhista, e aí daí eu faço uma análise mesmo dos pontos em específico que alteraram e que teriam impacto dentro da negociação coletiva. E aqui eu já começo a falar um pouquinho do objeto de estudo, né, do meu caso, que eu selecionei. Então, eu fiz uma análise das negociações da Federação dos Comerciários de Minas Gerais. Então, pegando aqui, né, a gente tem pouco mais, pegando comerciários, prestadores de serviços, pouco mais de 2,5 milhões de trabalhadores. É um quantitativo bem significativo de toda a força de trabalho do estado de Minas Gerais, né?
a gente tem nível de escolaridade, um nível de escolaridade mais médio, a gente tem os níveis de rotatividade, né, que são altos, 42% das pessoas elas saem e entram novamente, né, então a gente tem uma rotatividade muito alta nessas empresas, a gente tem uma sazonalidade de dispensas e contratações, então, dezembro a gente tem as contratações, né, para o Natal, janeiro a março, a gente tem as demissões do pós final do ano, enfim. Então a gente tem essas sazonalidades ali dentro da lógica do setor. A remuneração média em salários mínimos é 1,64, ela é inclusive abaixo da média, né, dos trabalhadores em geral. A gente tem uma taxa de sindicalização de 7,4%, isso foi informado, né, pela Federação dos Comerciários, que é uma taxa de sindicalização relativamente baixa, tá? E no caso, essa central específica ela é ligada à força sindical, que é uma central sindical com características próprias. Então, falando um pouquinho sobre a metodologia, a gente adotou uma abordagem qualitativa e um caráter descritivo, né? O período, como eu disse, é de 2013 a 2021. Esse período extenso, o objetivo dele era pegar períodos diferentes, com contextos diferentes, para verificar o que de fato teve variação por conta da reforma trabalhista. Então, 2013 e 2014 a gente tem um período de pleno emprego e economia melhor, né? 15 e 16 até a véspera da reforma trabalhista a gente tem um cenário de crise. 18 e 19 a gente tem o pós reforma trabalhista ainda em crise. 20 era para começar a melhorar, né? Tava dando sinais disso, mas aí a gente tem a Covid, né? O, o problema que todo mundo conhece, e aí 21 também. Então, peguei períodos diferentes para a gente fazer uma comparativa e tentar tirar todos os tipos de eventuais alterações que acontecem por conta do cenário de mercado e não por conta de uma reforma em específico, tá? A estratégia de coleta de dados, né? Foi análise documental, eu entrei tanto no sistema do mediador, que é um sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a centralização de todos os acordos e convenções coletivas do país, como também no site do sindicato, tanto patronal quanto do sindicato dos trabalhadores, para verificar o que tinha lá, e aí eu consegui montar a minha base de dados. E a estratégia de análise de dados foi análise de conteúdo. Colocando aqui um pouquinho, isso eu não trouxe essa imagem no artigo, mas em termos gerais, isso daqui dá para verificar lá. Os nossos objetivos, ou os eixos de análise, né? São os 3 pontos que eu falei, os 4 pontos que eu falei: estrutura, processo, resultado e escolhas estratégicas. E aí, pensando em escolhas estratégicas, a gente também tentou pensar alguma coisa que as áreas de recursos humanos elas podem ter influência dentro dessas negociações. Técnica, pesquisa documental, e ali a gente tem as características, as categorias, que são as categorias que eu vou apresentando dentro do referencial, como alterações que seriam passíveis de mudar as negociações coletivas, e que a gente fez uma análise de todas elas em todos os documentos, para ver se aparecia ou não aparecia. Então, só um minutinho, aqui. Então, a gente já vai para a análise de dados. E aqui eu só tinha colocado mais uma questão, que é 276 instrumentos, tá? Que a gente fez a análise. Os principais resultados, aí a gente tem uma surpresa mesmo na análise, porque toda a literatura ela falava de grandes alterações e tudo, e na realidade a gente teve praticamente, nós não identificamos cláusulas que alterassem a questão do negociado sobre legislado, acordo sobre convenções. A gente tem ali, por exemplo, alteração das cláusulas do banco de horas. Banco de horas era possível negociar até 3 meses. A nova lei possibilitou negociar até 1 ano. Então, a cláusula ela piorou. Então, o banco de horas ele passa a ter vigência por 1 ano. Mas tudo dentro da legislação. A gente não conseguiu identificar nenhuma cláusula que fosse abaixo do que existe dentro da legislação. Tampouco acordos coletivos que piorassem aquilo que foi celebrado em convenção coletiva, tá?
não foram identificadas nenhuma cláusula, né, sobre ultratividade, negociações individuais, homologações das demissões, terceirização, contrato temporário, trabalho intermitente. Curiosamente, esse trabalho intermitente ele surgiu em tese para esse setor em específico, né, dos prestadores de serviço, etc. E realmente nada, ele não aparece nem nas cláusulas, nem tem muita relevância quando você pega a raiz. Cláusulas sobre novas formas de trabalho. A única coisa que apareceu foi sobre o teletrabalho por conta da Covid, então não teria muita relação com a reforma trabalhista em si. E, curiosamente, o sindicato patronal com os sindicatos trabalhadores, eles fazem acordos mudando aquilo que veio na reforma trabalhista, apontando aí que possivelmente aquilo que foi previsto na reforma trabalhista não era adequado para o funcionamento adequado do teletrabalho, tá? O fim do imposto sindical, esse teve uma alteração interessante, que ele, na realidade, a gente tinha aquela contribuição sindical, né, ou a taxa negocial, que era apontada ali dentro dos acordos, mas depois da reforma trabalhista, você passou a ter, dentro da negociação desse setor em específico, cláusulas que elas traziam alguns benefícios, por exemplo, banco de horas de um ano, questões, por exemplo, sobre o regime de 12 por 36, enfim, algumas alterações em específico que seriam validadas apenas para empresas que contribuíssem ou que pagassem a taxa negocial, tanto dos empregadores, aí para o sindicato dos empregadores, quanto relativo aos trabalhadores, que aí seria para o sindicato dos trabalhadores. Então, isso sinalizou para a gente que poderia ter algum estrangulamento, né, financeiro dos sindicatos, e aí eu falo dos sindicatos porque, no caso em específico, o fim do imposto sindical ele também afetou os sindicatos patronais. Então, a FEComércio, por exemplo, que é a grande negociadora, ela teve impactos também. Então, ali estava apontando, tem uma sinalização ali que o problema do estrangulamento financeiro ele também afetou a entidade patronal. Em termos de estrutura, a gente tem uma diminuição drástica dos acordos coletivos e tendo só um pico em 2020, pós-Covid, que aí era para fazer a regulamentação daqueles decretos que foram sancionados à época, né? E aqui é interessante porque o sindicato patronal, depois de um tempo, ele faz uma convenção coletiva validando isso para todo mundo. Mas o sindicato patronal ele estava com alguns problemas específicos que, por questões legais, eu prefiro não mencionar aqui. Então, possivelmente ele não estava funcionando de uma forma regular, então as empresas começaram a procurar sindicatos de trabalhadores para fazer esse acordo em específico. E nos resultados das negociações, a gente tem basicamente a manutenção daquilo que já era negociado anteriormente, com piora naquilo que a própria legislação piorou, mas não tem grandes alterações, não tem, a gente não vê muita coisa que alterou de fato. Posteriormente, a gente tem uma ampliação do volume das cláusulas negociadas, inclusive. Tá? Então, a gente tem aqui situação inicial, né, que existia ali uma certa... ele fazia, né, a Federação dos Comerciários, ela fazia as convenções coletivas tanto com a FEComércio e os sindicatos patronais. São convenções pequenas, a gente tinha um quantitativo de acordos trabalhistas, né? Então, a gente tem na prática de estrutura uma redução, né, dos acordos coletivos, um pequeno pico lá em 2020, e começa a sumir também o acordo coletivo relativo ao PLR, tá? Participação dos duplos resultados. Em processo, não tem alteração. E em conteúdos, a gente tem essa alteração da questão financeira,
e as alterações por conta da Covid, tá? E aí, na gestão estratégica de recursos humanos, o que a gente pôde enxergar ali que poderia ter alteração é que as demandas que existiam, que faziam os acordos coletivos serem firmados, acordo coletivo é aquilo da empresa diretamente com o sindicato, elas foram contempladas dentro da reforma trabalhista. Então, banco de horas, jornada de trabalho, elas foram absorvidas tanto na convenção quanto na própria reforma trabalhista. Então, possivelmente teve uma atuação tanto dentro do sindicato quanto na própria aprovação da lei pelas empresas para fazer essa alteração, que aí elas passaram a não precisar mais de procurar o sindicato dos trabalhadores para fazer esse tipo de acordo. E aí eu vou para as considerações finais, né? Na prática, o que a gente vê é uma diminuição, né, da própria importância da negociação coletiva em específico, com essas novas ferramentas que possibilitam a negociação individual diretamente com o trabalhador. E isso possivelmente seja uma das explicações do porquê que a gente não tem alterações substanciais na negociação em si. Como a empresa ela pode negociar diretamente com o trabalhador, ela não liga, né? Assim, o que é negociado diretamente com o trabalhador, ele supera, né, aquilo que está na convenção, no acordo, então não tem esse interesse. Então, o que a gente viu como possível sinal ali é um enfraquecimento do Instituto Negociação Coletiva, tá? Algumas limitações do estudo são os recortes, tanto do ponto de vista, né, setorial e geográfico, a análise que foi predominantemente documental, e algumas sugestões de futuras pesquisas tanto o papel dos RHs nas negociações pós-reforma trabalhista, algo que foque nisso, algumas análises comparativas entre setores econômicos e regiões geográficas, né? O impacto da pandemia da Covid-19 nas negociações coletivas e suas repercussões que vêm até hoje, mecanismos de resistência e inovação sindical frente a esse novo cenário que a gente observa, né, pós-reforma trabalhista, e a percepção dos próprios trabalhadores a respeito da importância da negociação coletiva, de você ter uma convenção, de um acordo coletivo. Então, essas eram as informações que eu tinha para trazer. Muito obrigado. Estou rindo aqui porque vocês já viram que eu vou cobrar o Rafael já já de alguma coisa, né? Mas enfim, o orientador pode, né? Orientador é eterno, eterno orientador. Bom, tem orientador aqui também no grupo, se não me engano, acho que a professora Lisiane estava por aí também. Então, pronto. Posso ir, Ju? Ju? A palavra é toda sua, professor. Avisando o pessoal que já colocamos também o link de satisfação. Ao final da sessão, se vocês puderem avaliar, o CBA agradece. Bom, vamos lá então. Eu vou ver se eu faço uma proeza aqui, porque quando eu olhei os textos, eu fiquei pensando, falei, gente, qual que é o ponto comum aqui dos três, né? Porque a gente foi para um lado, mas eu acho que eu encontrei aqui, né? Então a gente tem um primeiro texto em que a gente tem uma mudança de perfil profissional, né? Que ela está induzida, proposta, ou em formulação, ou se não é nenhuma mudança, pode ser que a gente está de frente para um novo perfil profissional. Isso é uma questão que eu acho que a Liana trouxe para a gente, quando ela falou assim, ó, fiz de médico, mas eu podia fazer de qualquer coisa, né? Então, é algo que, vamos dizer assim, esse ambiente de trabalho novo que a gente entende, ele está abrindo possibilidades desse tipo, como ela trouxe aqui. Então, o outro trabalho, o da Cláudia, ela vem, eu estou dizendo que eu estou a partir do levantamento dos dados e também pelo avanço da técnica, né? Vamos colocar que a medicina está ajudando a gente muito nesse sentido. Nós estamos lidando com uma parcela, nós estamos identificando uma nova parcela da oferta de trabalho, né? Aí eu estou te falando como economista, né? Então, se a gente tem 70 mil pessoas que já estão nessa condição de transplantados e outras 70 potenciais, né, porque estão na fila, a gente vai ter 140 em breve, assim que isso tudo for resolvido da melhor forma possível. Então, existe um grupo e essa perspectiva dessa nova parcela da força de trabalho, ela dialoga com uma palavra que
eu acho que no trabalho da Cláudia pode ser que tenha aparecido em algum canto ali, mas eu acho que é o para frente, no que ela vai fazer, que é a questão da inclusão, né? A necessidade de inclusão, porque a questão do desamparo, da importância do trabalho, o passo adiante é a gente atuar, né? Então a gente faz quem sou eu aqui para falar de diagnóstico, mas a gente faz aí a análise do que está acontecendo, né? E como a nossa aqui é uma ciência social aplicada, a próxima proposta que a gente vai fazer a partir desse diagnóstico é nós vamos fazer alguma coisa com isso. Precisamos abrir espaço para incluir as pessoas nessa condição, né, dos transplantados. Então, é um ambiente em mudança e no caso do Rafael, o que moveu desde o início, quando a gente começou a discutir o projeto, era isso. Falou, olha, a reforma trabalhista mudou 111 regras, né, 111 normas. Não é possível que não tenha mexido de alguma forma nas negociações. E aí ele foi lá atrás. Então, o ponto em comum dos três artigos é que nós estamos lidando com uma realidade que, em termos de contexto, ou mesmo em termos institucionais, que é um pouco mais amplo, né, ela está em transformação. Os três artigos estão lidando com essa. Eles pedem teoria institucional, vamos dizer assim, que aí é a parte que eu gosto, né? Também eu não vou deixar de falar. E aí eu vou começar a falar um pouquinho a respeito de cada artigo, vou ver se eu não me estendo muito e vou elaborar uma pergunta para cada um. O artigo que a Helena trouxe, né, de fato a gente já tinha conversado um pouco sobre ele lá atrás, eu fiquei com aquela cara assim, que assunto é esse? O que tem a ver com trabalho e tal? Até o ponto de eu achar, inclusive, que quando ela diz assim, pode ser qualquer outro, dessa vez eu peguei médico, né, mas eu vou te dizer, eu sou do Conselho Regional de Economia, aqui em São Paulo. E sou professor sou um economista no departamento de administração e posso te dizer que a gente teve um episódio recente em que uma pessoa ligada a essa esfera de trabalho, mais digital do que propriamente material, né, de projeção, ela se candidatou para ser professora aqui. E aí, vamos dizer, a observação geral, e- esse crivo, vamos dizer assim, a pessoa vem à faculdade e a faculdade vira assim, ok, teu ambiente de trabalho, aí, teu foco de trabalho é reconhecido, sabemos disso, mas aqui a gente precisa um pouquinho mais do que isso que você está trazendo. Eu estou te colocando isso, Liana, porque eu fiquei com duas questões. É uma questão, na verdade, que eu dividi em duas, né? Esse novo perfil, ou essa mudança que está sendo feita em cima do perfil antigo, ele está havendo um descolamento do órgão de regulação, né? Que é o Conselho Regional de Medicina, e eu vou fazer, não é um trocadilho, mas são duas palavras que ela acho que cabe, né? Porque a pergunta está havendo descolamento do CRM e está havendo um deslocamento daquilo que era do CRM passando para o YouTube, porque você disse que vocês analisaram 400 documentos instruindo as pessoas a desenvolver competências. Quando o YouTube vai lá e certifica que você pode ter esse espaço, essa certificação está feita. Então, a pergunta para você nesse caso é: o que é que estão pensando o CRM? O que é que está pensando o CRM? Ou os CRMs? E o que estão pensando os outros profissionais? Porque esses outros profissionais, eles também pressionam, de alguma forma, estão submetidos a esse CRM. Então, é uma pergunta para você, né? No caso da Cláudia, eh, eu estou aqui pensando o seguinte: a questão da inclusão, para mim, primeiro assim, só para te contar uma coisa, porque eu fiz uma coisa que a gente não devia fazer, mas eu achei que eu podia, né? Eu tenho um amigo que é transplantado, e agora, Cláudio, só para te falar, ele é psicanalista também. Ele, como eu, é economista e transitou, fez uma transição de carreira depois de aposentado e virou psicanalista. Então, confesso para você que eu fui perguntar para ele, vai contar para mim como é que é isso aí. E o que ele me contou bate com o teu relato, ou seja, quem está na condição de transplantado passa por uma condição de vida que ela é filtrada, ela é marcada e filtrada por uma agenda, né? Pela agenda das consultas médicas, pela agenda da medicação, pela agenda de acesso à política pública por meio do SUS, por causa dos imunossupressores. Tudo que você falou, ele me contou também. Eu falei, nossa, bateu aqui. Então, acho que ela está falando a verdade. Mentira, ele também está falando a verdade, nos dois, né? Aí, Cláudio, o que eu estava te colocando, o que eu queria te colocar, a partir desse momento que você já está caminhando para apresentar o teu trabalho, finalmente, é, eu não estou vendo muito caminho pela frente, a não ser o teu caminho de militância, né? Se você já se propôs a fazer o trabalho que você está fazendo a partir da condição pessoal e tendo acumulado todo o conhecimento, além de estar levando na carne, literalmente isso, né?
e mais a questão acadêmica, né? A linha de sensibilização, né, das instituições ou mesmo das empresas, né? E eu estou vendo uma oportunidade aí de consultoria mesmo nessa área, porque tem gente que vai fazer a consultoria para a inclusão de pessoas com mais idade, das inclusões do pessoal com PCD, e aí eu vou te dar uma opinião, que aí depois você me conta. Eu queria que você me contasse se você tem pensado ou não nesse trabalho de sensibilização e de consultoria como alternativa profissional, né? E uma opinião que eu queria que você me desse, porque a impressão que eu tenho é que os PCD, eu acho que a comparação com o PCD não é vantajosa nem para um lado nem para o outro. Porque o mundo de caracterização dos PCDs, e aí eu estou te falando como diretor de RH, que você tem mais outros dois aqui, né? O Rafael a Juliana não contou, mas ela vai ser, né? Ele é muito complicado porque a caracterização e a certificação disso ela é bastante complexa e é uma situação que evolui ao longo do tempo, né? Então, o D pode deixar de ser D em algum momento, ou pode ser que seja D para sempre. Então, era diante da necessidade de você, da oportunidade que eu estou vendo de você colocar essas questões na sensibilização e como consultoria, que políticas e práticas você sugeriria, né? Para uma organização que pudesse ser sensibilizada a esse ponto, porque a empresa pode ser que venha a ter essa pessoa, né? E a política pública ela tem que estar preparada para a pessoa que não estando trabalhando, ela precisa voltar a trabalhar. Em que condição que isso acontece? Então, é meio complexa a pergunta que eu te coloquei, é muito extensa, mas foco nessa dupla condição de sensibilização e consultoria, que tipo de política e prática você recomendaria? E no caso do Rafael, agora eu vou me servir aqui do fato enfim, de ter orientado. Falei, não, ó, está faltando uma possibilidade de pesquisa futura, que é você voltar a pesquisar a mesma categoria, porque como a pesquisa foi concluída em 21, o que será que aconteceu de 21 até 24? Então, você tem ideia do que rolou e tudo mais? E eu vou me deter por aqui para dar tempo de todo mundo poder responder e a gente fazer um bate-bola, porque a gente tem um teto muito curto aqui para a gente poder avançar, não é mesmo? Bom, por último, mas não menos importante, claro que eu achei muito bons os artigos, tá? Gostei bastante, estou muito instigado, fiquei muito curioso, fiquei pensando para que lado que eu ia para poder ter uma inserção boa aqui no diálogo com vocês, de verdade. Começo eu a responder? Pode ser? Então, desde que eu comecei o doutorado, o Conselho Regional de Medicina, porque isso é um fenômeno mundial que começou na pandemia, olha a gente falando de pandemia em outro artigo agora, né? O estouro dos médicos influencers. Então, foi feita uma resolução e publicada em 2023, que estipula as formas de usar a rede social, que eles chamam de publicidade e propaganda. Para eles, a publicidade e propaganda, para mim, como jornalista, é comunicação, né? Mas é muito interessante porque esses que eu pesquiso, eles contornam as regulações, fazendo que não está proibido. Então, está proibido fazer propaganda de medicamento. Eles fazem propaganda de suplemento alimentar. Eles fazem, tem um que faz propaganda desse tipo de reloginho aqui, né? Então, o que não está proibido está feito. E se não está proibido, não incorre em infração. Nesse momento, até agora, eu já encontrei 2 infrações. É um universo enorme, eu acho, 26, a quantidade de conteúdo de cada um que eu estou analisando é muita coisa, e eu só encontrei 2 infrações. Então, seguramente tem mais, pesquisando mais, mas eles são muito espertos em contornar. Aí esbarra no CFM novamente. O conselho, ele dificulta a denúncia no sentido que exige que não que seja identificado. Eu, Liana, eu poderia perfeitamente denunciar esses 2 casos, mas eu tenho que dar meu nome, eu tenho que dar a prova é a coisa mais fácil, basta o URL. Eu tenho que me identificar. Então, eu vejo a resolução é no popular para o inglês ver. Nós fizemos a resolução. Se o médico descumprir, a culpa é dele, porque ele é antiético, né? Mas a gente não deixa vocês denunciarem. E as denúncias são em milhares, eu tenho, não de memória, mas o número de denúncias, e a capacidade de fiscalização não acompanha, porque a internet é um universo muito grande, né? E isso eu vejo, falta uma vontade política do órgão de classe. E
como eu falei, esse é só a nutrição deve ter os seus, a fisioterapia e assim por diante, né? E há de haver uma vontade. O selo do YouTube é uma coisa interessantíssima, gente, porque eles próprios determinam esse híbrido do médico influenciador. Eles começaram a oferecer esse selo de tanto fake médico que haveria. Né? Então, assim, a gente institucionalmente está dizendo que nós estamos fazendo alguma coisa, né? A plataforma também faz isso. Então, o selo é o seguinte: não basta ser médico, tem que ter um número de horas assistidas e de inscritos volumosa para que a plataforma vá lá investigar as credenciais alegadas. O médico diz que ele fornece algumas informações para o YouTube confirmar, e aí, mas para ser confirmado, ele tem que ser um influenciador de sucesso. Ou seja, só interessa para nós aquele que é de sucesso, e aquele que é de sucesso interessa para a gente credenciar. É muito impressionante. Sobre o que os outros pensam, eu só posso dizer daqueles com quem eu converso. A minha tese não investiga os não influenciadores, o que seria uma extensão muito interessante, né, para se fazer no futuro. Quem não está, o que eu poderia dizer genericamente, sente desprezo por quem está tentando ganhar dinheiro com isso. Porém, tem uma outra camada que também eu não estou investigando ainda, mas eu acho que futuro é importante: o sujeito que só está ali para dizer onde é a sua clínica, o que ele faz, que ele está disponível, como se ele estivesse no catálogo telefônico. O pai tinha anúncio no catálogo telefônico em Alegrete quando ele exercia a medicina. Virou isso, né? Virou o catálogo telefônico, mas é muito low profile, é muito sóbrio, é muito voltado para a medicina raiz. Então, eu vejo esses dois, para repetir a Julia Ivets, esses dois tipos ideais. O sujeito que está ali, porque se ele não está ali, ele não existe. Os jovens, se eles não estão nas redes sociais, eles não vão ser procurados nas suas clínicas. Né? A geração jovem não lê o catálogo do plano de saúde. E eu acredito que existe uma curva, professor Wilson, que o cara começa a se dar conta que ele pode ganhar dinheiro no volume. E a medicina, como outras profissões de exercício individual, de casos individuais, ela não ganha no volume. Quando ele se dá conta que ele consegue ganhar no volume, existe essa virada. Me parece isso. Da minha parte, né, eu falei para o professor na banca, eu tenho muito médico na família, muito assim, um primo, pai, tio, né, dá 10. Os cônjuges, porque eles reproduzem cativeiro, dá mais gente ainda que eu nunca contei. Eles têm desprezo, mas é engraçado que a mulher de um primo meu é influenciadora, então a gente tem muita criança, tem muita festa, muita assim, cada mês tem uma festa. Então tem os que falam mal daquela que é influenciadora, né? E aí ela vai no salão e faz o cabelo para aparecer nos vídeos, mas ela é micro-influenciadora. Existe essa graduação, é micro, mas já dá para ganhar um dinheirinho ali. Então, eu gosto da área da medicina, professor, porque é uma área arquetípica, né? Não sei, Cláudia, se eu estou usando certo a palavra psicanalisticamente. Ela é muito interessante para se analisar, mas ela não está sozinha. Né? Se a gente partir para a arquitetura, por exemplo, os arquitetos influencers estão ganhando muito dinheiro, captando cliente, porque eles ficam mostrando a obra no YouTube, né? E assim por diante. O que a gente está vendo é uma coisa muito maior do que a medicina. É uma mudança de exibição e de autoapresentação do conhecimento das profissões publicamente. Isso que me preocupa, isso me deixa temerosa, assim, quem que os meus sobrinhos vão consultar quando eles decidirem sozinhos, né? Ou vão contratar como advogado ou como contador, né? Não sei se eu respondi as suas perguntas. Vou falar assim, Liana, depois a gente conversa. A Lise vai me dizer isso depois, ela tá bem quietinha, só vendo. Eu só queria fazer um comentário, eu tinha feito coisas, mas nosso tempo não vai dar, Liana, que é a questão da natureza desse trabalho. Eu acho que duas grandes preocupações é que essa pessoa ela não ganha só reconhecimento por ser boa, mas porque ela precisa entender do marketing ou contratar um marketing e tudo mais. E se ela está gastando tanto tempo se divulgando, em que tempo ela está usando para estudar? Para efetivamente atender e aprender com os casos. Então, o que eu tenho visto desses
marqueteiros aí, eu acho que a grande questão é que eles não estão mais preocupados com a natureza do trabalho deles, que é estudar, aprender com os casos. Então, às vezes, né, a gente pode, qualquer área, né, a pessoa faz 2 atendimentos no dia e é especialista, então, assim, acho que isso é bem problemático. Mas não vamos estender a nossa conversa, não, porque a gente tem Mas só 10 deixa eu só minutinhos fazer para uma passar. fofoca. Eu, como jornalista, adoro uma fofoca. Gente, tem É. um professor da URGS que se exonerou para ser só isso. Como eu tenho uma amiga que é professora da PUC de medicina, ela disse: sabe o fulano, neurologista, pediu a exoneração da URGS, neurologista. Aí eu perguntei, meu marido é amigo dele, por quê? Porque eu tenho que gravar 2 vídeos por semana, estava me tomando tempo, então eu me exonerei. Então, sim, é complicado. E está acontecendo isso, sim, está havendo essa mudança. E a outra fofoca que eu ia contar eu esqueci, mas quando eu lembrar eu escrevo aqui. Ó, vamos lá para a Cláudia, então. Muito bem, então, pois é uma pergunta interessante, né? Porque é tudo que a gente estuda e investiga, a gente sempre quer transformar numa ação prática, né? É um caminho difícil esse junto com as organizações, justamente por esse cenário das relações de trabalho que eu procurei descrever um pouco, né, no artigo, assim, é onde esses dilemas que são muito do sujeito, que são muito subjetivos, é muito difícil na maneira como a gente concebe hoje a relação entre empregador e empregado, você é, é, achar um caminho para lidar com isso, né? Porque, por Só exemplo, dialogando contigo no meio, vou te cortar, mas você vai entender por quê. tá Eu, aqui bem. pela USP, a gente acabou, por força de acordo coletivo, abrindo espaço na jornada de trabalho para consultas médicas, para tratamento, para Certo. busca do remédio de alto valor e tudo mais. Mas isso é um ambiente muito controlado, para usar uma expressão, né? Aham, Que sim, é serviço público, enfim, a gente. exatamente. é, Mas esse é um excelente exemplo, porque se tu vai para uma empresa e vai propor, né, que essa especificidade que o senhor muito bem colocou do transplantado, dessa agenda toda, é a primeira coisa que eles vão dizer, mas pode sair, traz um atestado, mas aí se tu vai na farmácia do estado, não tem atestado que tu possa colocar, né? Mas daí se tem um atestado, perde a participação nos resultados, perde o prêmio de assiduidade, esse monte de imbricamento aí de várias políticas que é para todo mundo e aí, mas daí não é só o transplantado, tem isso que tem aquilo. Então, eu acho que é um caminho, o primeiro de todos, é a gente sensibilizar, mostrar que isso existe, né? E mostrar como é que a realidade dessas pessoas. E por outro lado, eu acho que é muito importante o diálogo com o trabalhador, porque às vezes, mais do que implantar uma política possível, é o fortalecimento daquele sujeito que vai permitir uma negociação possível com o seu espaço de trabalho, né? Então, às vezes, a consultoria também vai para o trabalhador, digamos, nesse sentido, né? Ajudar, assim, essas pessoas a compreenderem que elas podem trabalhar, que trabalhar é um direito delas, mas que é preciso tentar esse espaço de diálogo, enfim, né? Aí é o direito à participação. É uma coisa que eu Claro. estou Então, colocando. é Tem a um trabalho inclusão de um lado, né, complexo. que pode soar como uma concessão, mas é uma concessão porque do outro lado tem um direito à participação, não tem uma caridade nisso, é um direito a participar do mercado de trabalho. Exatamente, exatamente, é um direito, né? Então é um tema delicado e não é fácil a gente achar uma proposição assim e transformar isso, né? Uma ideia, uma dica, não é, é um problema complexo e eu acho importante, assim, já vou terminar, mas de dizer que a falta do trabalho, ela pode prejudicar o próprio tratamento, né? Porque quando a pessoa não está trabalhando, ela tem uma condição financeira mais vulnerável e isso às vezes impede ela de conseguir buscar a medicação no tempo certo, né? Ou mesmo de conseguir se organizar numa vida de higiene mesmo, porque quando a gente vai transplantar, eles te perguntam como é que tu vai voltar para casa, tem carro para vir te buscar, quem é que limpa a tua casa? Tudo isso eles perguntam, porque no começo você não pode tirar o lixo, não pode fazer faxina, né? Então é uma série de coisas assim que a vulnerabilidade financeira ela pode comprometer o transplante, né? Então o trabalho ele é de fato algo necessário. O caminho, como que a gente vai poder chegar lá?
Eu acho que ele é difícil, mas eu acho que ele é possível. Assim, eu não desisto dessa ideia de que a gente precisa conscientizar as organizações. O meu trabalho como psicanalista dentro das empresas, ele é todo feito para que é, a empresa e a gestão de pessoas possa entender que a gente tem um sujeito, que todo trabalhador é um sujeito e que ali existe uma série de características que, se são negligenciadas, interferem na produtividade. É sempre o meu argumento, assim, com eles, né? O trabalhador sempre pode se vingar de alguma maneira e isso vai te custar caro, né? Então, às vezes funciona, né? Então, acho que é por enquanto isso. Tá, eu coloquei no chat depois, assim, não é propaganda não, mas de repente para dar ideias, porque a gente tem os acordos coletivos, eu preciso ver o que que é acordo coletivo, o que que é norma interna, mas eu te passo depois, lá da USP, tá bom? Eu digo da USP porque eu estou em casa, né? Não estou lá, mas enfim, tá bom? Rafa, 3 Minha minutinhos, vida. amigo, para o prof conseguir fazer o encerramento dele. Rafa, Muito eu em quero cima. saber a próxima pesquisa para o próximo artigo. Agora é assédio aqui ao Exatamente. É vivo e sim a ou não? cores. Quando vai acontecer? Obrigada, boa noite. Tá, não, sobre questões, o Wilson sabe algumas coisas, o Juliano outras. Esse negócio da gente entrar em gestão, depois a gente não consegue sair, né? Eu vou ver se eu consigo Não, é agora. tudo mentira. Eu tenho tempo para pesquisar. Para mim é uma moleza, cara. Ah, não, não tem condição, não. Nossa Senhora. Não, É verdade, é terminei, verdade. terminei o doutorado, o pessoal estoura uma greve. É complicado, mas o que eu tinha pensado em questão futura, né? Porque eu já tinha até falado com o Juliano que meu HD eu tinha perdido lá, porque eu fiz as entrevistas, tá, gente? Eu fiz de 3 setores e fiz as entrevistas, então, na verdade, foi um estudo de caso. Mas eu já localizei e eu já vou preparar, mas o que eu estava querendo mexer era uma outra questão, e aí, quando tiver avançada, eu te chamo, tá, Wilson? Mas eu preciso pedir exoneração para fazer isso. E meu planejamento é esse mesmo. Ó, Próxima vez que eu voltar na universidade, eu vou sair da superintendência Cláudio, lá Cláudio e e. Liana, porque tá assim, tá eu e o Rafael pronto para voltar para a base, né, de estudo e a Juliana pronto para entrar na confusão. É em breve, Meu pelo tanto eu Deus do sei. céu. O quanto eu consigo Ô, Ju, escapar, tô conseguindo por ô, enquanto, mas acho que Ju, ano que vem não passa. Ju, assim, é uma experiência que a gente tem que passar, mas a gente adoece ao Ai, eu final, tá? passaria a ver se eu pudesse, mas acho que Ô, não. Ju, vem Tá cá, bom. para a gente finalizar, posso falar um pouquinho para a gente encerrar? Por favor, Tá? finalize, Ah, professor, 5 gente, minutinhos ou mais. é assim, eu estou batendo no meu teto que eu vou entrar para eu vou virar aluno daqui a pouco, também online, por isso que eu preciso também pular fora, depois não deu conto para vocês. Mas, ó, eu gostei muito de conversar sobre esses assuntos tão, assim, aparentemente distantes, né? Mas eu acho que se a gente levantar a cabeça e perceber que os nossos tempos, né, hoje, 2025 e os próximos 4, 5 anos, são tempos de mudança, são tempos de desconstrução, mas ao mesmo tempo tempos de construção, são tempos de regulação. A gente em algum momento vai achar o ponto de fazer a regulação dessas coisas novas todas que estão aparecendo, tanto as novas profissões ou as velhas que estão se reposicionando, quanto essas oportunidades que estão surgindo pela extensão da vida, pela melhoria da qualidade de vida para quem a gente sabia que não tinha condição disso anteriormente. Esse amigo meu, psicanalista, foi VP de segurador, ele vai buscar ele vai buscar os remédios no SUS e falou: Olha, ainda bem que tem o SUS. Um cara nessa condição dizer: Olha, vou lá no SUS, isso é uma ponta institucional importante, né? Porque é daí para frente, né? Essa é a parte básica e o mais a gente tem que buscar regulação. Então, eu queria agradecer mesmo a oportunidade de ter conversado com vocês, de ter tido o privilégio aí de ouvir de primeira mão, né, dos autores, né, das autoras, no caso, essa essas exposições todas de assuntos tão sensíveis, né, e instigantes. Vamos fazer foto? Então vamos. Ô, Ju, você faz a Eu foto? fiz uma informal, mas eu acho que todo mundo pode sorrir, cada um tira Ah, seu não, não, print e eu a mando para o Vida que está senhor, tá tirando, porque eu bom? já vi Eu gente fiz reclamando, ela a não coisa pegou o meu melhor acontecer. lado, enfim. Esse povo bonito. Vamos lá, gente. Um, dois, três e. Foi. Boa. Então eu vou mandar para o senhor, para o Rafa, para o G. Eu não tenho a Cláudia e a Liana, mas eu acho que elas puderam ter tirado um print também, né? Acho que deu Tá, então, ó, certo. no combinado com a Liana, eu encontro em breve, tá certo?
Para a Cláudia, eu vou arranjar o e-mail dela depois e mandar para ela os acordos coletivos. E, Rafael, você me espera que você vai ver só. Te encontro na curva. Gente, Gerardo, muito obrigado por obrigada, ter viu? vindo, Boa viu? noite para Obrigado Obrigado. também, vocês. querido. Tchau, Com gente. Até Muito Deus. outras obrigada sessões. pela atenção. Um Obrigado. abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.